E chegamos à aula de tipologia textual. Muita gente teme a tipologia textual. Quando nós falamos em tipologia textual, o nome já diz tudo. Se eu falo em tipologia, eu estou falando dos tipos, das formas, das estruturas. E logia é o estudo, análise, apreciação dos tipos, das formas, das estruturas dos textos. Nós temos algumas tipologias nesta aula, você não vai precisar interpretar nada. Ah, eu vou interpretar, cala a boca. Ah, eu vou interpretar, silêncio. Você não vai interpretar nada. Você só vai ficar captando as estruturas que formam o texto e pimba que vai dar bom. Quer ver? O primeiro texto é o texto narrativo. Como o próprio nome sugere, ele narra. Sério? Não me diga. Sim, ele narra. Ele narra muito. Vamos ver aqui quais são as principais estruturas desse tipo de texto, para que você não venha a entrar no chavascal. Relato de um fato real ou imaginário por parte do narrador. Obviamente, esse narrador, ele pode ser um narrador observador, ele pode ser um narrador personagem, e ele pode ser um narrador onisciente. O narrador observador é como se fosse aquela sua amiga fofoqueira. Sim, ela vê o fato e conta com riqueza de detalhes, né? Então, se você quiser eufemizar um papo com a sua amiga, não diga que ela é fofoqueira ou Maria Fifi. Chame de narrador observador. O narrador personagem é aquele que participa da trama da história e geralmente coloca tudo em primeira pessoa. E o narrador onisciente é aquele que entra na cabeça dos personagens, dizendo no que eles têm pensado e o que eles têm sentido. Beleza? Exposição, enredo e desfecho, né? Você tem ali o enredo. E o que é o enredo, Tite? O enredo nada mais é do que a história. O desfecho é a parte final. Há um outro elemento muito presente na maioria dos textos, é o clímax. E o que é o clímax? O clímax é o momento de tensão. Clímax é o momento de tensão. É aquele momento em que você está esperando acontecer algo no texto e você fica... aquele momento de tensão. Por exemplo, naquele famigerado filme do barco, da canoa que afunda, Titanic. Você vê que a assassina Rose está ali em cima de uma porta. Aquilo ali é homicídio culposo, né? Ela está em cima de uma porta, enquanto Jack, o magrelo, está ali. Mano, quem é magrelo sabe. Os magrelos não podem ficar em locais muito frios. Tanto que eu sou o único professor daqui do curso que eu dou aula com o controle do condicionador de ar. Por quê? Porque eu sinto muito frio. E se explica, né? Eu tenho 63 quilos. Eu sinto frio no vento. Eu sou cabocão. Choveu, a temperatura caiu, já tô de agasalho. E meia. Entendeu? Então, Rose viu Jack ali nas águas geladas do oceano. Não sei, era Atlântico, não lembro bem. Pacífico, Índico, vou colocar Atlântico, não sei.
Estava ali, poderia ter colocado Jack em cima da tábua com ela, mas ela, assassina que era, deixou Jack morrer. Quando Jack, ali, quando ela começa a falar, Jack, aquele é um momento de tensão. Quando ela tira a mão, e parece estar tirando a mão de uma pedra, e claro, ela esperou que ele morresse. E ela vai lá e tira, pá! E tira a mão lá, Jack! E vai, eu juro, Jack. Aí só resta o quê? Fazer uma declaraçãozinha fajuta, beijar a mão gelada do magrelo e deixar o magrelo morrer nas águas salgadas e geladas. Então, ali é o clímax. E aí o que aconteceu depois do desfecho é ela jogando o corpo do seu macho alfa nas águas geladas do oceano. Desfecho, o clímax é o momento que antecede ao desfecho. E claro, os personagens, né? Os personagens, as suas ações e as suas ideias são elementos centrais. Por quê? Porque se não houver personagem, eu não tenho ação. Todo texto narrativo, ele precisa de ação. Todo texto narrativo necessita de ação. Todo! Sem história. Todo texto narrativo necessita de ação. Então pronto. É assim que sempre se fez e é assim que sempre se faz. Beleza? De boa. Menção ao tempo e espaço, que é normal você fazer menções ao tempo e espaço. E a predominância verbal é o tempo no passado, porque você vai contar uma história. Vamos lá. Numa noite chuvosa de novembro, ó, numa noite... Né? Vou pegar aqui uma outra cor. Numa noite chuvosa, aqui eu tenho tempo de novembro, eu tenho tempo, né? Juquinha e Joana, aqui nós temos os nossos personagens. Caminhavam, aqui eu tenho o meu verbo na ação do passado, pretérito imperfeito. Pelo calçadão da praia da Ponta Negra, aqui eu tenho o lugar que levava até o anfiteatro. Como um romance à moda antiga, ela estava inteiramente ligada em mim. Olha aqui, ó, ela estava inteiramente ligada em mim. Aqui eu tenho a marca de um narrador personagem. Eu poderia falar que ela estava ligada nele. Era o momento certo para roubar um beijo dela. E assim eu fiz. Clímax. Uma pena que ela virou a cara e disse que éramos apenas amigos. Olha aqui o desfecho. Éramos apenas amigos. Os principais elementos de um texto narrativo são personagens e ações transmitidas pelos verbos. Você tem tempo, você tem personagem, você tem ação, você tem lugar, você tem a presença de um narrador personagem, você tem a presença do clímax e você tem um desfecho. Então, basicamente, a isso se resume o texto narrativo. O texto narrativo também traz, às vezes, ali sequências ou gradações de acontecimentos. O que são acontecimentos sequenciais? Em que um acontece após o outro, né? Mas você pode ter também ações simultâneas, em que 2 ou 3 ações acontecem ao mesmo tempo. Então, perceba que em nenhum momento eu precisei interpretar esse texto, apenas identificar os elementos que formam esse cara. Texto descritivo, como o próprio nome sugere, ele descreve. Ai, sério? Sério. Apresenta determinadas características de um ser, de um lugar, de um sentimento, de um objeto, de um tempo, de um momento, de um pensamento, etc. Uso frequente de adjetivações. Você sabe que aqui você tem a palavra adjetivo, que é uma classe gramatical que caracteriza seres ou coisas. Pode haver descrições objetivas e subjetivas. O que são as descrições objetivas? São aquelas descrições lógicas, visuais. E quais são as subjetivas? Aquelas tomadas como pessoais. Pessoais, segundo um ponto de vista.
segundo um ponto de vista. O tempo é geralmente fixo, estático, com o uso de verbos de ligação, que são aqueles verbos que ligam o sujeito, mais, eu vou colocar bem aqui, mais, verbo de ligação, que ligam o sujeito a quê? Ao quê? Ao seu predicativo do sujeito, normalmente como fragmento de texto narrativo. Sim, você vai ver que haverá muitas questões que nós faremos juntos, obviamente, em que você você vê ali naquele texto um texto que é predominantemente narrativo, mas ele tem traços descritivos. Predominantemente narrativo com traços descritivos. Beleza? E aí, obviamente, tudo funciona muito bem. Então, às vezes, a banca ela traz um fragmento descritivo, enquanto que o texto todo ele é um texto narrativo. Beleza? Uma diquinha, vamos ver aqui, ó. Um livro didático mostra o seguinte trecho. O sangue é um tecido formado por dois componentes, o plasma e as células sanguíneas. O volume total de sangue é de aproximadamente 5 nos homens e 4,5 nas mulheres. Existem 3 tipos de células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Você percebeu que o tema central está bem aqui, ó. Sangue. Tema central é o sangue. E aí, ó, ele vai definhando, trazendo tudo o que está dentro do sangue. Beleza? Vai. Aí traz tudo o que está dentro do sangue. Não é verdade? Fala do tecido, o que é o sangue? É um tecido. Aí fala formado por 2 componentes. Ó, note quando ele coloca para você aqui, ó, acorda! 2 componentes, ele coloca aqui o plasma, que é o primeiro, as células, que é o segundo, fala do volume total, que é esse volume que você está vendo aqui, dessa coisa que eu não sei falar, das mulheres. E existem 3 tipos de células, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Percebeu? Então, aí que está a parada certa. Você percebe que não tem narrador. Ah, mas pode ser que alguém esteja narrando. E vem cá, só presta se for narrando, não pode ser alguém que está escrevendo, não. Ah, pô, por favor, para, né, irmão? Sai de sala. Porque o cara colocou aqui, ó, um livro didático. Um livro didático. Então, se é um livro didático, obviamente, você não tem com que se preocupar. É um livro didático. Pronto, né? E este livro didático mostra que realmente ali eu tenho um texto descritivo. E ouso dizer que se trata de uma descrição técnica. Silvio, o que é uma descrição técnica? Primeiro, ela é uma descrição que é acessível a todos os que sabem ler. Segundo, por que ela é técnica? Porque ela tem muito mais funcionalidade para quem faz parte desta área. Então, é uma descrição tecnicamente objetiva. Show de bola, beleza? Então, aí estão as principais características de um texto descritivo. Vamos para o texto injuntivo, que vem da palavra injunção. Injunção. Também chamado de prescritivo. Beleza? O que é? Tem o objetivo de aconselhar, instruir o interlocutor, ou seja, mudar o comportamento dele, ensinar o caminho por onde ele tem que passar, percebeu? Então, a parada do texto injuntivo é essa. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Percebeu? Pois é. Então, é aí que funciona tudo. O texto injuntivo é aquele texto que mostra a você por onde você tem que caminhar.
Trabalha com objetividade, frases breves, uso frequente dos modos imperativos. Olha aqui, ó, manual de instruções. Manual de instruções é um berço de injunção. Por quê? Porque ali você tem tire o lacre da caixa do produto, retire a lâmina transparente, limpe a tela do produto, puxe para fora, tire o battery cover. A receita também, ó, cozinhe, descasque, amasse, unte, tome. Cadê? Leve. Tire a massa, despeje sobre ela o recheio, coloque rodelas de tomate e pimentão, espalhe por cima, leve. Olha o uso frequente do modo imperativo. Aqui nós temos, né, claro, que esse texto aqui, este livro aqui, foi usado muito antes da reforma ortográfica. Porque a palavra autoajuda hoje ela é sem hífen. Mas olha aí, ó, quando você está na bad, mocinha, aconteceu alguma coisa na sua relação, seu relacionamento ficou frio, mais frio que minha mão, porque minha mão é muito gelada, né? Ficou frio e você tá na bad, chorosa e chama a sua amiga, aquela sua amiga que vai te dar conselhos, meu Deus, aquela sua amiga que vai levar para você uma palavra de vitória, aquela sua amiga que sai da casa dela com a gasolina cara e vai até a sua casa, dizer, amiga, quem perdeu foi ele. Bloqueia ele do teu Instagram. Exclui o número dele. Corta a amizade com ele. Olha esses verbos aí, ó. Isso aí nada mais é do que a sua amiga forjada de texto injuntivo. Ela está te dando conselhos. Não manda mensagem para ele, tira o visto por último do WhatsApp, meu Deus, para de ver os stories dele, para de seguir ele, né, segui-lo, né, entendeu? Então isso aí é a sua amiga, ela é um texto injuntivo. Né? Por exemplo, os coaches hoje, que é uma profissão que tem se notabilizado muito na sociedade brasileira. Você vê como é a estrutura do discurso deles, muitos verbos de comando, muitos verbos no modo imperativo, muito olho no olho, muito direcionamento. Por quê? Fazer que nem que está na Bíblia Sagrada. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Né? Então, esse lado de aconselhamento é um lado próprio do texto injuntivo. Texto dialogal, adivinha? O nome já diz, né? Diálogos. Normalmente está dentro de um texto narrativo. Olha aí, ó. Texto narrativo. Tá aqui, agora eu tô na tela. Texto narrativo, mas aqui dentro tem um fragmento dialogal. E tá tudo bem. Predominantemente narrativo com fragmentos dialogais. Assinala o diálogo entre os interlocutores. O que são os interlocutores? Participantes do ato comunicativo. Participantes do ato comunicativo. Faz uso de organização especial, verbo elocutivo, que são aqueles verbos de sende. Aqueles verbos que preparam o texto para a chegada dos personagens. Você tem dois pontos, tem travessão, tem o próprio discurso direto. Discurso direto que nada mais é do que a fala dos personagens. Beleza? Bora ver o texto. Uma senhora entra em uma concessionária de carros famosos. Ela olha ao redor, acha o carro perfeito e começa a examiná-lo. Ao inclinar-se para ver se tinha revestimento de couro, deixa escapar um sonoro pum. Muito envergonhada, ela nervosamente dá uma olhada para ver se alguém notou o pequeno incidente. Porém, ao virar-se, dá de cara com o vendedor que já estava atrás dela, que diz, com a maior cara dura: "Bom dia, senhora.
Como posso ajudá-la hoje? Muito sem graça, ela pergunta. Por favor, qual o preço deste adorável veículo? O vendedor responde. A senhora me perdoe a sinceridade, mas se a senhora peidou, somente ao vê-lo, vai se cagar toda quando souber o preço. Desculpa ter colocado um texto desse para você, mas eu coloquei para mostrar para você que o texto é predominantemente narrativo, com traços dialogais. Aqui nós temos quem? Aqui nós temos o vendedor e uma senhora. A senhora é o primeiro personagem, o vendedor é o segundo, beleza? E aí você tem uma senhora que peidou ao ver o preço, que peidou ao ver o carro. Quando souber o preço, desculpa. Tá aí um texto dialogal. E o último e não menos importante é o texto dissertativo, que é o ato de dissertar. Ele é dividido em dois. Lembrando que o dissertativo dissertar, escrever, não tem intenção de convencer o leitor. Não tem a intenção de convencer o leitor. Possui objetividade para tratar o tema claramente. Normalmente apresenta verbo no presente. Normalmente apresenta verbo no presente. A ideia central é ampliada, mas sem subjetividade nem ponto de vista. Olha aí, ó. Sem marca de emoção e nem ponto de vista. Quem traz ponto de vista é o texto totalmente dissertativo, argumentativo. Mas eu não quero falar sobre ele agora, eu quero te mostrar isso aqui, ó. A análise sintática consiste em examinar a estrutura do período, dividindo e classificando as orações que o constituem, a fim de reconhecer a função sintática dos termos de cada oração. O que eu quero que você entenda? É um texto que não visa convencer você de nada. Eu não quero que você pense que só pelo fato de ter a presença de um verbo ser, e aqui no caso não tem, mas há muitos candidatos que não podem ver a presença de um verbo ser e eles já pensam que o texto ele é descritivo. Não. Não existem verbos que são tipologicamente exclusivos, na verdade. Eu quero que você entenda que é um texto dissertativo porque ele fala sobre um tema de forma objetiva e clara. Ele diz o que é análise sintática. Foi um texto adaptado do professor Domingos Pascoal Segala. Beleza? Então, nesse caso, não há subjetividade, porque não há marca de emoção, não há ponto de vista, beleza? Não há subjetividade e nem há ponto de vista, tá bom? Beleza? Então, o que eu quero que você realmente entenda aqui, o que eu quero que realmente você compreenda aqui, é que vai chegar um momento que você vai confundir o expositivo com o dissertativo. Tanto um quanto o outro tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A seu modo, a seu tamanho, no seu jeito e da sua forma. Agora, como isso é manifestado é outra coisa. Beleza? Como isso é mostrado é outra coisa. Beleza? Então, nesse tipo de caso, o que eu quero que você entenda é isso. Tá bom? Que vai chegar um momento que você vai confundir. Fazendo questões da sua banca, a tua cabeça começa a ampliar mais e tudo começa a ficar no lugar. Confia em mim. Aí nós temos o outro dissertativo, que é o dissertativo argumentativo. Deixa eu botar bem aqui. Argumentativo. Apresenta a introdução,
desenvolvimento, conclusão. Recorrência a estratégias argumentativas, por quê? Porque se eu tenho estratégias, o conceito de estratégia, se eu tenho estratégias argumentativas, é porque eu tenho convencimento. Convencimento do leitor. Frequentemente presente em artigos de opinião, redação de concurso e vestibular. Em argumentações mais formais, utiliza-se a terceira pessoa do discurso do presente do indicativo. Em outras palavras, temos esse cara. A liberação da maconha consistiria em um grave erro. Olha aqui como você vê o ponto de vista. Por quê? Porque aqui você tem o quê? Defesa de uma tese. E o que é a tese? É o ponto de vista. Beleza. Defesa de uma tese que nada mais é do que um ponto de vista. Aí o cara já manda que a liberação da maconha consiste em um grave erro. Olha aqui, nós vimos... Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é um adjetivo. Certo? Lá na aula de adjetivo, nós chamamos esse adjetivo de adjetivo subjetivo. Subjetivo. Porque provocaria... Ele justifica, ó. Ele vai trazer a causa. Por que é erro? Ele vai defender, porque provocaria imediatamente a elevação do consumo, fazendo o Estado perder total controle que ainda exerce sobre as drogas. Outro sim, seria o caos latente e precário de nossas instituições de recuperação de viciados, que não teriam uma estrutura digna para atender a demanda. Diante de todo esse cenário caótico, liberar a maconha é regredir. Ó, quando ele coloca diante de todo esse cenário, é o cenário do qual ele acabou de falar. E ele coloca seu ponto de vista, ó. Liberar a maconha é regredir socialmente. Você percebeu como o verbo regredir socialmente, esse cenário, grave erro. Aí ele coloca aqui, ó, o que acontece se liberar? Elevação do consumo. A elevação do consumo faz o Estado perder o controle que ainda tem. Outro sim, ou seja, além disso, caos latente e precário de nossas instituições de recuperação de viciados. 3, que não teriam uma estrutura analisando o futuro. Olha a dedução. Que não teriam uma estrutura, verbo no futuro do pretérito, uma estrutura digna para atender a demanda. Uma dedução. Você percebeu? Ele trouxe ali a primeira causa, trouxe a segunda causa, trouxe a latência e precariedade de nossas instituições, falou um aspecto dedutivo para o futuro, dizendo que não tem estrutura para atender a demanda. Beleza? Ele fala, diante de todo esse cenário caótico, liberar a maconha é regredir socialmente. Beleza? Então, diante disso, o que eu quero que você entenda? Que aí eu tenho muito posicionamento crítico. Isso é próprio do texto dissertativo argumentativo. Mas, bora fazer uma questão? Sobre a estrutura desse pequeno texto retirado de um estudo sobre a tecnologia e educação infantil, a afirmativa adequada deixa eu botar melhor. A afirmativa adequada é que se trata de um texto, vamos ver. Olha o que ele coloca nas opções, ó. Ele fala que é um texto aqui argumentativo, narrativo, descritivo, argumentativo. É do demônio lá da FGV. Em uma tarde ensolarada. Ixi! Em uma tarde ensolarada, estou no portão da escola. Ixi! Já vai logo matando, ó. Lugar. Já vai logo matando, ó. Percebeu? Eu não perdi tempo. Já fui colocando logo ali tempo e lugar. Recebendo as crianças, ó. Recebendo as crianças como todos os dias.
De repente, criança. Personagem. De repente, um carro para em frente ao portão. Um menino de 4 anos chega à porta da escola com o telefone nas mãos, assistindo desenho ou jogando. Não foi possível identificar. Tão concentrado que nem percebe que chegou à escola. A mãe, mais um personagem, chama e ele não atende. Beleza, crianças, menino, mãe. Até o momento esse narrador, ele é o quê? Observador. Epa! Falei narrador. Então pode ser que o texto seja o quê? Narrativo, né? A mãe chama e ele não atende. Então ela pega o telefone das mãos do filho e ele começa a reclamar, chorando e exaltado, querendo o telefone novamente. A mãe pede ao filho para parar de chorar e de fazer birra, mas este não a atende. Para parar de ouvir a reclamação do filho, ela então vai ao carro, busca o tablet e deixa que o filho leve para a escola. Eu tenho aqui um narrador. Observador. Lembra lá, sua amiga fofoqueira? Ele só participa da trama olhando a cena. Argumentativo, em que se procura, por meio de uma estrutura narrativa, condenar o mau emprego das escolas. Eu acredito que indiretamente ele condena, mas o texto não é argumentativo. B, narrativo, de que o narrador participa somente como observador e que pode servir de exemplo, para a condenação de um mau processo educativo familiar. C, narrativo, de que o narrador participa com opiniões sobre o narrado. Em tom condenatório. Ele até condena a tecnologia, mas não diretamente, sim indiretamente. E outra, ele participa com opiniões? Não, só com observância. Dito isso, já parece que é a letra B mesmo. Olha a letra D. Descritivo de uma cena presenciada por um observador isento. Cena essa que mostra características da sociedade atual. Generalização, o nome disso. Generalizou. Tchau. Letra E, argumentativo, em que o argumentador se utiliza da presença de um tablet para a condenação dos games infantis. Pelo amor de Deus, isso aqui é o tal da extrapolação, né? Extrapolou, não é não? Resposta, letra B. Acabou! Acabamos a aula de tipologia textual. Revisite esta aula, quantas vezes forem necessárias. Una esta aula também, a aula de interpretação com coesão, que tudo vai dar bom. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!